Olá, meus amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos juntos em mais uma atividade doutrinária da nossa Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Atividade essa que tem sido executada nas quintas-feiras na forma de um painel, onde 2 ou mais palestrantes são convidados para conjugar e compartilhar os seus conhecimentos conosco, enriquecendo o entendimento dos assuntos que são levantados como temas dessas nossas atividades. Então, nesta noite, nós teremos 2 palestrantes. Inicialmente, queria convidar Robson Cunha. Boa noite, Robson. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Robson é psicoterapeuta transpessoal, é um observador da natureza humana, né, Robson? É um palestrante, estudioso e um pesquisador da doutrina espírita. Já é um habitué na nossa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, onde volta e meia está compartilhando conosco seus conhecimentos. E a outra palestrante da noite é a nossa colega de trabalho na FES, a Eliane Borja. Boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade, por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Então, a Eliane, ela é psicóloga clínica, ela atua como facilitadora nos cursos da FES, em vários cursos, né? Participa do atendimento fraterno, é palestrante, ou seja, na FES ela executa diversos trabalhos aí, quando é solicitada. Mas, acima de tudo, esses 2 companheiros que estão hoje aqui são trabalhadores na causa do bem. São companheiros de trabalho que labutam na doutrina espírita e que vêm hoje nos trazer esse conhecimento do tema desta noite. Mas antes de entrarmos no estudo da noite, cujo tema base do mês é falarmos sobre Jesus, um tema por si só aparente, né? Então, antes de entrarmos nesse tema, eu queria convidar a todos para que nós façamos um momento de reflexão íntima, que busquemos silenciar as nossas mentes e o nosso corpo, diminuindo os nossos ritmos. Elevemos o nosso pensamento a mais alto, ao nosso Mestre Jesus. E aí, nos sentindo envoltos por esta paz que nos acomete toda vez que nos reunimos em nome de Jesus, vamos agradecer ao Mestre Jesus, aos mentores e trabalhadores espirituais da nossa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nos acolhe nesse trabalho, aos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, por essa oportunidade bendita que nos é oferecida de ouvirmos, estudarmos e aprendermos sobre essa doutrina consoladora que nos traz de maneira clara a interpretação do Evangelho do Cristo, que nos estimula cada vez mais a nos tornarmos pessoas de bem, abandonando em nós o homem velho, buscando tornarmos todos nós homens e mulheres de bem. Obrigado, Senhor, então, por este momento de reflexão e de aprendizado. Obrigado aos nossos palestrantes que se dispõem a vir aqui compartilhar conosco o seu conhecimento. E obrigado a todos nós pela egrégora que formamos neste momento em que conjugamos os nossos pensamentos nessa causa comum do aprendizado, nessa causa comum do bem. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, como eu disse, o tema do mês, das doutrinárias do mês de dezembro da FES, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tema específico de Jesus,
o médico de almas. Então, olha que interessante, né? Nós temos diversas passagens do Evangelho, onde Jesus promove curas, mas, acima de tudo, Jesus, por ser um espírito com um alcance plural em todas as suas ações, onde, através do seu exemplo, ele nos demonstrava a sua moral, ele nos demonstrava o seu domínio sobre o aspecto científico da manipulação da matéria e dos fluidos, né? Onde ele nos demonstrava o seu potencial magnético, que na época em que o Evangelho foi traduzido, escrito pelos seus seguidores, isso não era levado em conta, mas que nós, na doutrina espírita, encaramos no aspecto científico da doutrina, que é um dos seus apoios, né? Jesus nos mostrava também a sua capacidade de liderança, fruto do seu conhecimento, do seu poder magnético. Quando ele chegava, ele dominava aquele ambiente em que ele se encontrava, né? Ou seja, um ser realmente plural. E dentro disso, né, ele promovia um alcance muito grande nesta influência nas pessoas. Isso se traduzia, então, em possibilidades de cura das suas almas. Mas, para falar sobre isso, eu queria convidar, então, inicialmente o Robson, para que nos trouxesse, então, umas ideias a esse respeito. Robson, a palavra é sua. Então, André, primeiramente, deixar claro que não somos sequer dignos de proferir o nome de Jesus, né? Não trazemos aqui, portanto, nenhuma verdade, senão somente as nossas interpretações, resultados dos nossos estudos, e sempre movidos pela promessa de Jesus de não perder uma ovelha do seu rebanho, né? Então, nós estamos tão somente nos habilitando ainda a ingressar nesse rebanho do Divino Mestre, né? E aprendendo com ele, porquanto ecoa as palavras de Emmanuel, quando ele diz no livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Jesus ainda fala para a gente, Jesus ainda é o médico de almas. Mas eu trago a perspectiva evolucionista, né, da doutrina espírita. O processo reencarnatório como oportunidade evolutiva de nos tornarmos espíritos melhores, solucionando as questões históricas, né, sombrias que trazemos, como traz Joana de Ângeles. E aí a gente traz Jesus, o médico das almas. E para que a gente possa até ou compreender um pouco mais, ou trazer para a realidade, ou tornar mais prática essa relação que nós temos com o processo evolutivo, eu proponho uma revisita ao termo médico, né? Quem é o médico? É aquele que cura. Amélia Rodrigues traz os bastidores da história de Jesus, e ela nos diz claramente, porquanto os evangelistas, Marcos, Mateus, trouxeram as curas, entre aspas, vamos brincar um pouquinho com esse termo, mas Amélia Rodrigues sinaliza e deixa claro que Jesus não curou a todos os que lhe procuraram, então somente aqueles a quem era meritória e oportuna a cura, entre aspas. E tem uma passagem muito emblemática no Evangelho que fala, né, sobre esse tema de uma forma bem iluminada, que é a ressurreição de Lázaro, né? A pintura de
Marta e de Maria. E Emmanuel também trata disso. Mas antes vamos ver o que seria o médico que cura, qual é a relação do médico com a cura. O que seria a cura? É a restauração da saúde. E a gente sabe que a proposta de Jesus não foi restaurar a saúde. E esse termo cura não figura na história do Divino Mestre com esse significado de restabelecer a saúde. Cura no Evangelho, cura nessa história divina, tem o sentido de transformação. E é preciso ficar claro, para não delegarmos a Jesus enquanto médico que cura almas, o nosso processo evolutivo, né? Porque Jesus, o médico de almas, não traz jamais e não traria, porque ele mesmo diz, eu não vim infringir a lei, a proposta de curar alguém, senão ele mesmo se curar. Né? Porque o processo de transformação, ou seja, o processo de cura do espírito, é individual em uma parte e coletivo na socialização, na interação, na troca com o outro, que não, por acaso, passa no nosso caminho. Então, do mesmo jeito que Jesus se reunia com seus discípulos e peregrinava nos diversos povoados, ele também se recolhia na sua individualidade, não só para orar ao Pai, mas também para encontrar-se consigo mesmo no seu processo. Então, a gente tem, no processo de individuação, no processo de evolução do espírito, de evolução moral, uma parte, e o Covid está nos convidando a isso, né? A entrarmos em contato com a gente mesmo, nos ouvirmos e nos conhecermos, e também uma parte da evolução é coletiva, no relacionamento com o outro, onde eu vou perceber o que em mim precisa ser curado. Então, o que seria também, quando a gente diz o médico de almas, qual seria a enfermidade, ou quais seriam as enfermidades da alma, né? Joana de Ângeles diz que a enfermidade da alma é representada, é expressa pela dor da angústia, que é a dor da alma. É aquela dor que a gente pergunta como é essa dor, como é essa angústia, e prevalentemente nós ouvimos como resposta, não sei. Porque é uma dor não localizada, porque traz indícios de uma dor crônica, que não tem um órgão vinculado a ela, senão o espírito. Essa dor de angústia, ela está associada à história desse espírito. E Jesus, o Divino Mestre, o médico de almas, como curar essa angústia, se não nos dando a oportunidade, como traz o Livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 624, 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Servir ao homem de guia e modelo, referência, mas não daquele que transforma por ele mesmo. Ele nos fortalece, renova as nossas energias, nos dá esperança através da fé, atende nos assistindo aos nossos pedidos, aos nossos anseios, mas ele não resolve as nossas questões. Todos aqueles a quem Jesus curou, eles já estavam praticamente curados por si mesmos, porque a enfermidade é uma expressão somática da doença do espírito. Para Joana de Ângeles, espírito, psique e mente é uma única instância.
Então, essas questões emocionais, que são questões do espírito, questões da alma, quando não resolvidas, enfrentadas e trabalhadas, se expressam pelas vias somáticas no corpo, por enfermidades ou por comportamentos, né? Então, aqueles que tiveram a visão restabelecida, que tiveram a sua paraplegia curada, os seus movimentos motores recuperados, não foram uma exceção às leis naturais, mas sim um mérito. Mas como é que funciona isso? Se a enfermidade é uma expressão somática das minhas questões espirituais e emocionais, por que eu ainda permaneço enfermo? Quando se inicia um processo de transformação, muitas vezes, como diz Joana de Ângeles, já encontra o sujeito cristalizado naquela condição espiritual inferior por muito tempo. Isso não invalida, como a própria Joana de Ângeles também diz, que esse corpo seja afetado e deteriorado. E por diversas encarnações, não somente em uma. E Joana diz, olha, você pode até procurar os meios de uma cirurgia espiritual, e pode ganhar aí alguns dias de vida a mais. Mas não se esqueça, você vai morrer. Joana não tem papas na língua, né? Então, essa cura, Divino Mestre, enquanto médico, que cura é essa? Eu fico enfermo, apelo, ele me cura. A cura, no sentido do restabelecimento da saúde, ela é fruto e decorrente, consequência e efeito do aprendizado da experiência, através da experiência, proporcionada pela oportunidade evolutiva da situação que a vida nos colocou e que muitas vezes, no processo reencarnatório, nós pedimos e nos esquecemos disso. Na medida em que dialogo com a dor e aprendo com ela, a enfermidade perde o sentido. O espírito aprende, o corpo se regenera, nós somos a única espécie, e porque temos um propósito evolutivo, que temos um código genético aberto, atualizável constantemente. E o restabelecimento da saúde, um processo de autocura, decorre disso, dessa propriedade, né, física que nós temos. Quando o Pai nos deu a responsabilidade de nos tornarmos melhores, de aproveitarmos a reencarnação para essa transformação, esse burilamento, essa evolução espiritual, ele não poderia nos atribuir a responsabilidade sem o correspondente poder de dar termo a essa empreitada evolutiva. Esse poder, ele nos foi dado através de todos esses recursos, que é um aparato que compõe o nosso construto para fazer face às situações pelas quais nós passamos. Jesus, médico de almas, então, que é o médico, o que é a alma, o que é a enfermidade da alma, o que é cura, e qual é o sentido da cura trazida pelo Evangelho, trazida por Jesus, senão a transformação do Espírito. É um pouquinho do que pensamos, André. Muito bem, Robson. Então, Eliane, vamos continuar. Lá. Então, assim, como o Robson falou, né? Falar de Jesus, nós falarmos de Jesus, sempre vai haver uma redução. Porque Jesus é um espírito de luz. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre ele antes de qualquer outra menção, para a gente, inclusive, trazer essa dimensão de Jesus.
podemos imaginar que Jesus criou o nosso sistema planetário. Jesus é o governador do nosso sistema planetário, não só o do planeta Terra. E se a gente trouxer para o nosso planeta tem bilhões de anos. E se a gente imaginar que um espírito capaz de construir um planeta, de governar um planeta, que já tem mais de bilhões de anos, que idade tem essa alma? Que idade tem esse espírito, melhor dizendo? Então, assim, nós, diante desse espírito, a gente se encolhe, a gente se sente muito pequeno. Então, assim, importante colocar, inclusive, que Jesus já tinha passado por algo que nós chamamos, que a espiritualidade chama de segunda morte. Jesus não tinha mais nem o corpo perispiritual, porque é um espírito de luz. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Não que ele fosse Deus, ele não é Deus. Ele é um espírito criado por Deus, como todos nós, que também foi criado simples e ignorante, como está lá na doutrina espírita. Mas um espírito muito mais velho do que nós. E, assim, não tem como a gente trazer um adjetivo para falar da excelsitude de Jesus. Então, quando a gente fala dele, a gente reduz. Quando Jesus veio para a Terra, inclusive, aí é uma opinião pessoal, eu acho que o sofrimento dele foi muito maior do que a própria crucificação. Porque para ele voltar para um corpo físico, nas condições de luz que ele já se encontra, ele teve que passar, tem quem diga que ele passou séculos para poder retornar para um corpo físico. Inclusive, assim, as condições para que isso acontecesse, teve que ter intervenção espiritual, mas a gente não vai adentrar nesses detalhes, porque não é o tema nosso. Quando a gente traz, né, Jesus como médico, como um curador, como o Robson falou aí, não que ele vá trazer, e eu costumo falar assim, de graça, né, de graça no sentido sem o esforço, uma cura. Se a gente perceber os leprosos, a notícia que nós temos é que alguns deles que foram curados, entre aspas, na doença do corpo físico, voltou a ter a doença. Então, por que isso acontece? É tudo que Robson está falando. Não é só a questão do que está no corpo físico, isso é muito mais profundo. Mas quando nós estamos doentes, normalmente, a gente não tem uma postura tão positiva e construtiva e tão saudável, porque a gente quer se livrar da doença. A gente não quer exatamente aprofundar para saber o que aconteceu conosco, para que aquilo chegasse no corpo físico. Não existe uma separação de mente, de corpo e de espírito. Tudo está conectado. Então, se a gente traz, por exemplo, o que acontece, né? Nós sofremos crises. Nós perdemos as ilusões, nós vamos perdendo ilusões. E Jesus veio trazer uma percepção mais ampliada. Jesus veio ampliar nossa percepção de consciência. Porque a gente vive no mundo material e a gente acha que a dimensão é só a dimensão física. E, para além disso, a gente ainda se ilude achando que aquilo que nós vivemos é tudo. Então, por exemplo, se a gente trouxer a história de Saulo, que virou Paulo, né? Depois, se a gente olhar a trajetória dele, o que foi que aconteceu ali? Quando ele chega na estrada de Damasco, ele vê um clarão. Então, assim, o clarão que era Jesus. E ele se identifica como Jesus, porque me persegues. E esse símbolo do clarão, quando vem, é uma tomada de consciência
repentina, mas que, claro, que ele já vinha passando por etapas para chegar nesse nível de consciência. Se a gente observar a perseguição de Paulo com os cristãos, depois que Estevão é apedrejado, depois que ele participa desse apedrejamento, e que se observa, inclusive, a serenidade com que Estevão se permaneceu, a estrutura que ele tinha, que ele não se desequilibrou naquele momento extremo, que qualquer um de nós, vamos dizer, seres comuns ainda, estagiando nesse momento evolutivo que nós estamos, muito aquém ainda de Estevão, nos desesperaríamos, e Estevão não. Então, certamente que nesse contato, inclusive, e isso acontecia com todas as pessoas que tinham contato com os cristãos que foram para os martírios, e percebia a serenidade dos cristãos ali, a fé, se perguntava, o que é isso aqui? Estamos diante de quê? E certamente que Paulo, na sua trajetória, ele foi se questionando, porque Paulo estava iludido. E é essa ilusão que eu estou falando, que todos nós passamos. Ele achava que aquela experiência dele, que ele era um cidadão romano, ele achava que ele era um político, mas, na verdade, ele não era isso. Assim como Jesus não era um carpinteiro. Jesus passou pela experiência de ser um carpinteiro. Saulo passou pela experiência de ser um cidadão romano, porque nós todos somos almas, nós somos muito mais do que esse personagem que nós criamos para nós aqui. Então, no momento que Jesus chega, ele vai ampliar essa percepção, porque ele vai trazer uma outra dimensão para a gente, dizer, não é só isso aqui. Existe uma dimensão espiritual. E naquele momento, certamente, voltando para Paulo, toda a programação para a qual ele veio foi ativada ali, porque ele já vinha passando por etapas, já vinha passando pelo seu processo, e como Robson falou, processo, a gente vem por etapas, não é algo que acontece de vez e que é dado, rompendo uma lei universal, que é aquela lei do esforço, da responsabilidade. Então, naquele momento, houve indagações e questionamentos. Com certeza houve, porque é o que acontece em nós, nas nossas crises. Quando a gente entra no processo de crise, é porque as respostas que respondiam antes já não respondem mais. Não cabem mais. Então, quem é essa pessoa nova que chega aqui agora? Quem sou eu mesmo? A gente passa por uma crise, e é nesse momento que a transformação vem quando a pessoa se propõe e se predispõe a isso. Porque chega um momento que ou você segue o que sua alma está pedindo, ou você vai ficar dividido, sua alma vai para um lado e você vai para o outro. E no mundo que nós estamos vivendo, a gente não tem tempo. A gente vive uma corrida atrás do tempo, porque a gente quer que o tempo tenha 48 horas, mas o tempo só tem 24, não é assim? E a gente vive uma demanda atrás da outra, emendando uma demanda com a outra, e a gente não tem tempo para se olhar, a gente não tem tempo para se perceber, a gente não tem tempo para se escutar. Então, a gente está caminhando para um lado e a nossa alma está caminhando para o outro. Está pedindo uma outra direção, muitas vezes, e a gente não está se escutando. Então, o que é que sua alma pede nesse momento? Será que você está caminhando junto com o pedido de sua alma? Naquele momento, Paulo, a partir da ativação dessas memórias que já estavam lá no seu campo espiritual, ele certamente foi se recobrando de verdadeiramente o que é que ele veio fazer aqui. Ele não veio perseguir os cristãos,
aquilo ali, certamente, aí eu sou psicóloga clínica, mas sou terapeuta reencarnacionista também, e aí eu vou colocar como uma hipótese, certamente era um padrão lá do passado que ele já trazia e que se repetia aqui. E é difícil a gente se desvincular desses padrões, porque assim, quando a gente esquece, quando a gente desencarna, reencarna, e a gente tem um véu do esquecimento. Mas esquecer não significa deletar. Os arquivos estão ali, esses arquivos de memória. E quem já usou... Aí eu vou trazer uma coisa que acontece com a gente no nosso corpo. Quem já usou aparelho dentário, ortodôntico, sabe que depois que se corrige os dentes, a gente tem que usar por mais 1 ano, 2 anos, um outro aparelho para poder segurar os dentes ali naquele lugar, que é um lugar novo. Por quê? Porque é uma memória. E se a gente não fizer isso, esse esforço de segurar num lugar novo, o dente entorta de novo, assim que você deixar de usar o aparelho, de fazer aquela contenção. Então, mudar é difícil, mudar hábitos, desapegar desses hábitos antigos, que André falou do homem velho para vir para o homem novo, é uma dificuldade. Então, certamente que Paulo, como todos nós, fazemos isso. A gente fica aprisionado em padrões de comportamentos antigos. E aí a roda do tempo vai girando. Vocês se lembram daquela novela? Uma novela que tinha aqueles personagens que eram congelados. Eu vou falar de uma forma simples para poder ter um alcance de um público que é heterogêneo, que está aí ouvindo a gente. Então, assim, aquele pessoal era congelado lá atrás, e aí passava o tempo e eles, no futuro, eram descongelados. Mas aí eles estavam no futuro e usando as mesmas vestes antigas, e os mesmos hábitos antigos, a mesma forma de falar antiga, muita formalidade. Então, às vezes, a gente se comporta dessa forma. E eu estou falando de um padrão emocional e vibratório, porque a gente fica no vício. E Paulo, ele era rigoroso com as regras. Ele tinha um rigor que ele não conseguia abrir sua mente para outras coisas mais novas. Não encaixava, o que não encaixava na sua referência devia ser eliminado. E era por isso que ele também perseguia os cristãos. Não concordava com aquilo. Tinha que ser dentro daquelas leis mosaicas. E não havia uma flexibilidade para abrir para coisas novas chegarem. E quantas vezes nós fazemos isso também? E nós vivemos isso hoje. Se a gente pegar Ruanda, por exemplo, o povo Hutus, os Hutus têm uma etnologia, e os Tissus, eles tiveram o quê? O que foi que aconteceu em Ruanda há pouco tempo? A gente pode falar que é pouco tempo em termos de história. Houve um massacre de milhões de pessoas por conta de diferenças étnicas. Porque não se encaixa naquela referência. Então, às vezes, a nossa referência é a perfeita. E aí, aquilo que não se encaixa nessa referência não serve, tem que ser eliminado. Então, isso também é adoecedor, porque a gente fica cristalizado, como o Robson falou. Você cristaliza, você não abre para coisas novas. Você pode morrer na semente. Jesus trouxe a semente de mostarda, mas para a semente virar árvore, é preciso que a semente morra para que a árvore chegue. Se a gente não permite que essa semente morra, a árvore não vai chegar. E todo o potencial de árvore vai morrer dentro da semente. Então, é preciso se abrir para quebrar essas cascas que a gente coloca, esses escudos, conceitos antigos, princípios antigos. E foi o que Jesus veio trazer, coisas novas.
e dizer não é assim, não é olho por olho, dente por dente, a lei é da fraternidade, a lei é da igualdade, a lei é de amor. Não é essa lei de dominante e dominado. E os escravos não são escravos, estão vivendo a experiência de serem escravos. Assim como os imperadores não eram imperadores, como eles achavam, e invulneráveis. Eles estavam vivendo também a experiência de serem imperadores. Mas se desviaram da programação, porque não era para ser daquela forma. Porque esqueceu, como a gente esquece. Então, a cura que vem de Jesus é ampliando essa percepção, é trazendo novas perspectivas, é trazendo um novo olhar, é ressignificando aquilo, é trazendo consolação, é trazendo esperança para as pessoas e dizendo, não é só isso aqui. Tem algo além. Existe uma razão para que as coisas estejam acontecendo assim. E Deus é um Deus bom, misericordioso, e tem compaixão. Não é um Deus punitivo e vingativo. Até porque essa percepção do divino também muda de acordo com o nosso momento evolutivo. Porque Deus sempre foi o mesmo. E Deus é absoluto, não muda. Mas a nossa percepção do divino é que muda. Então, se a gente ainda tem isso dentro de nós, a gente vai entender que Deus é vingativo e punitivo. Mas se a gente começa a mudar e perceber que Deus é amor, porque a gente já tem mais amor dentro da gente, a percepção de Deus vai mudando. E a gente também, junto. Então, vou deixar aqui, André, acho que já falei muito, para poder abrir espaço. Muito bem, muito bem. Quantas reflexões, né? É interessante a gente ver que vocês dois apontaram essa importância de que Jesus em si, ele não promovia a cura da alma, né? Como é dito lá no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, há um diálogo narrado de Jesus com Bartolomeu. E Bartolomeu, um espírito entristecido, que não se satisfaz com nada, trazendo de outros processos reencarnatórios muitas questões, não ficava feliz com as coisas, né? E Jesus vai conversando com ele, tudo. E Jesus, num determinado momento, diz assim, eu não quero senão acender o bom ânimo nos meus discípulos. Ou seja, estimular, impulsionar, para que nasça em cada um deles, em cada um de nós, na verdade, o bom ânimo para mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Na verdade, é uma libertação da consciência, porque todos nós somos enfermos da alma. Estamos nesse mundo que está nesse estágio evolutivo e não estamos aqui por acaso, com exceção de alguns poucos avatares que vêm para cá como missionários. A maioria de nós está aqui porque estamos ainda adequados ao padrão do mundo em que estamos inseridos, neste momento. Então, Jesus, quando vem nos dizer isso, ele também vai de acordo com que hoje em dia nós, ampliando o conceito de saúde, dizemos que a saúde em si é a perfeita harmonia da alma, ampliando aquele conceito da Organização Mundial da Saúde, né? Então, juntando a ele essa questão espiritual, né? Então, dentro desse contexto que foi falado por vocês, a gente nota que é fundamental que todos nós busquemos promover em nós a nossa reforma íntima. Para isso, nós temos vários instrumentos. Nós temos a nossa consciência, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, nós temos o exemplo do Mestre Jesus, que deve nos inspirar. Então, o que vocês têm a nos dizer sobre isso? O quão importante é essa reforma íntima
nesse processo de cura da alma e, em consequência, como o Robson falou, da cura do corpo, na busca da saúde integral. Robson, pode explorar um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor? Perfeito, André, e muito bem colocado. Da mesma forma que a Eline traz o Paulo, né, tem uma história onde, em Atos dos Apóstolos, ele mesmo dizia: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Essas palavras não eram de Saulo, né? Essas palavras já eram de Paulo. Então, ele já estava no processo posterior, a posteriori do momento de Damasco. Isso mostra que é da natureza humana. Esse bem que eu quero, eu não faço, mas esse mal que eu não quero, eu faço, é do processo, é um momento em que o espírito se encontra naquele grau evolutivo e que precisamos entender que é o melhor espírito que ele consegue ser naquele momento, mesmo assim. A reforma íntima não é alguma coisa que a gente coloque, digamos assim, numa lista de tarefas, né? Para que até o dia 31 de dezembro eu tenha cumprido a minha reforma. Não passa por isso. Essa é a nossa lógica cartesiana, materialista e também adequada ao segundo mundo da escala evolutiva, onde nós somos prevalentemente materialistas, né? Então, assim, a reforma íntima é um processo. Irmãs do Fux, ela traz reforma íntima sem martírio, né? Que é um livro que precisa ser lido ao longo de um tempo imenso. A gente lê o primeiro capítulo, processa, internaliza, faz uma reflexão de como estou em relação àquilo que ela traz no primeiro capítulo, internaliza, vai para o campo de provas que é a vida, vive, mergulha na experiência, analisa, faz uma autoanálise. Depois de muito tempo é que vai para o segundo capítulo, se a gente quiser trabalhar esse livro nessa encarnação, mas ainda vai ter que revisitar esse livro na próxima encarnação, né? Então, essa reforma íntima, ela é indelegável. E Joana de Ângeles tem uma fala, e ela é contundente, né? Que ela diz, olha, você quer se transformar, você quer resolver suas questões, você quer evoluir, primeiro veja quem verdadeiramente você é. E saia dessa hipocrisia, né? Porque somente encarando aquele que somos, que é exatamente aquela parte que precisamos trabalhar, do bem que eu quero eu não faço, mas do mal que eu não quero eu faço, é que eu vou partindo dali corajosamente, com seriedade, me admitindo aquele feio, né? Que eu vou me transformar. E não é pedindo, ó Pai, transforma-me. Eu vou usar uma metáforazinha para passar a fala, que alguém me dizia assim no elevador, Robson, são 7 horas da manhã, eu estou saindo de casa agora, não queria, mas é porque a minha sobrinha me ligou e está vindo aqui para casa e ela é intragável, intolerável. E eu peço a Deus todos os dias para que me dê paciência e tolerância. Aí eu digo, olha, dona fulana, Deus está atendendo as suas preces. Quando a senhora pede isso, ele manda um anjo acordar sua sobrinha para ela vir para sua casa. Porque é convivendo com ela que a senhora vai exercitar a paciência e a tolerância. Então, Deus não dá paciência e a tolerância, mas ele dá uma sobrinha intragável e intolerante para que a gente possa exercitar a nossa transformação. Então, a cura é a transformação do estado em que a alma se encontra num processo sutil e gradual de evolução.
Muito bem, Robson, muito bem. E aí, Eliane? Muito bem. Então, né? O que que acontece quando a reforma íntima chega? O que que acontece? Aí eu vou trazer para uma questão mais eletromagnética, de frequência vibratória. Né? O que que acontece quando há uma mudança em nós? O que que acontece quando a gente, no nível de profundidade, e que a gente se abre para fazer o que Robson está falando, da gente poder se olhar sem medo, até porque muita coisa, como Jung disse, que a gente colocou lá na nossa sacola, não é exatamente feio, como nos disseram e a gente acreditou. Então, assim, são energias, as nossas onças, eu costumo dizer assim, os nossos bichos, a gente precisa deles para a nossa vida, porque senão a gente fica sem garras. Então, a gente pode trazer essas energias, sim, de formas que a gente construa, que a gente se sinta mais inteiro, que a gente se sinta mais fortalecido. Então, é preciso fazer esse autorresgate nosso, né? E quando a gente se transforma, e quando essa reforma íntima chega, por que que às vezes uma cura do corpo físico? Por que que o nosso corpo físico também se transforma junto? Sim, porque a nossa frequência vibratória muda. Nós estamos envoltos, nós formamos um campo magnético a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós temos uma aura. E a cor dessa aura muda de acordo com as nossas emoções. As pessoas que veem falam isso, está nos livros. Então, assim, o que que acontece conosco quando a gente consegue se libertar de um padrão antigo? A gente muda o nosso campo vibratório. E mais, aqueles obsessores que nos acessavam não vão acessar mais. Então, essa cura que a gente fala também envolve isso, o aspecto espiritual. Porque os obsessores não vão mais acessar. Porque a sua forma de pensar mudou. Então, você saiu daquela faixa mental e entrou em uma outra, em um outro campo. Então, veja como é importante, muda tudo. Tudo, os nossos amigos espirituais mudam. Porque se a gente quiser saber quem são os meus amigos espirituais, procure saber o que é que você pensa, o que é que você sente. Então, aí você vai saber quais são suas tendências e como é que você age no mundo. Você vai encontrar pessoas afins, espíritos afins com você. Então, na medida que você amadurece, na medida que você se identifica com essa paz e com esse amor, porque Jesus também fez isso. Ele era paz pura. E a vibração no campo magnético dele envolvia as pessoas. E assim, por exemplo, eu vou trazer uma analogia, fazer uma analogia que reduz muito Jesus, mas quando a gente vai para uma casa de oração, e a gente ouve uma palestra, e a gente toma um passe, a gente não sai melhor de lá? A gente não se sente mais leve? A gente não volta, às vezes, porque a gente sente aquele resultado e a gente gosta daquela paz que a gente sente, porque todos nós buscamos, no fundo, a paz. Até quando a gente se desequilibra e vai para a tristeza, vai para a angústia, para o conflito, o que nos leva a buscar exatamente essa cura e viver esse processo é a busca da paz. A gente não se identifica, nós não nos identificamos mais com conflitos. A gente quer paz. E Jesus trouxe isso também, a alegria, a felicidade, essa paz, e dizer o reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo.
Existe outra coisa para além disso aqui. E a felicidade verdadeira não é deste mundo. A gente vive momentos felizes, sim, mas aqui é um educandário, onde a gente burila, a gente vem para o vale. Teve um geólogo que, inclusive, disse assim, nas andanças dele, nas pesquisas, nas buscas pelos objetos arqueológicos, ele subiu uma montanha e quando ele estava lá no alto, ele percebeu que no alto da montanha não existiam árvores. Mas aí ele olhou para o vale e ele viu que no vale tinham árvores. Por que não tem árvore no alto da montanha? Não tem árvores. Não tem porque o ar é rarefeito. Para os vegetais também. Assim como a gente tem dificuldade de respirar, os vegetais também têm. Então, não tem árvores, uma montanha muito alta, mas quando você olha lá de cima e você vê o vale, tem muitas árvores lá embaixo. Então, é no vale que as árvores surgem, é no vale que as sementes partem, é no vale, e é aqui, é nesse planeta, é nesse educandário que a gente vem viver as nossas experiências. Lembrando que as nossas experiências são experiências, nós não somos o que estamos vivendo. Isso é uma passagem, é transitório, e Jesus deixou isso muito claro. Então, assim, cuidado também com a estrada que você constrói. Porque se você construir uma estrada de flores, você vai retornar e andar nessa estrada. Se você construir uma estrada de espinhos, quando você retornar, você vai andar nessa estrada de espinhos. Porque a lei é da responsabilidade. Então, é preciso lembrar disso. Ok, muito obrigado. Então, que interessante, né? A gente vai conversando sobre Jesus e surgem naturalmente aspectos da sua moral, que ele trouxe para a gente, e aspectos que se traduzem, inclusive, em conhecimentos científicos, que diz respeito à nossa parte vibracional, né? É interessante que muitas vezes a gente tem em nós o pensamento de que a reforma íntima, o aprendizado, a evolução se dá através somente do sofrimento, que o sofrimento ele é inescapável. Mas Jesus, o mestre por excelência, também veio nos dar exemplos de cura, de estímulo à cura individual, como foi falado pelos nossos dois companheiros, né? Através do amor. Nessa mesma obra, Boa Nova, a narrativa de Jesus com Maria Madalena, o acolhimento dele, de Maria Madalena, dentro daquela situação de vida que ela tinha, e de que ela não se sentia digna de seguir seus passos, e que ele, através, então, da amorosidade deste acolhimento, provoca nela a transformação, a mudança, a transmutação daquele sentimento de amor exacerbado que ela tinha em si para um amor de nível mais elevado. E ela se torna uma discípula não oficial, porque o papel da mulher não era tão reconhecido na época, mas se torna indiscutivelmente uma discípula de Jesus. Tanto que é para ela que ele aparece em primeiro lugar quando da sua ressurreição, entre aspas, sua ressurreição, né? Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento da importância do amor. O amor que é o cerne do ensino de Jesus, que além de trazer para a gente, alterando um pouquinho o decálogo, de que o primeiro mandamento mais importante seria amar a Deus sobre todas as coisas, de de nossa fé, do nosso coração, da nossa alma.
E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda poderia juntar um terceiro, que ele falou assim: amai-vos como eu vos amei, porque ele foi nosso modelo e guia. E com isso tudo, ele nos dá este exemplo que nos estimula a mudar em nós o que precisa ser mudado e, em consequência, atingirmos a cura da alma. É nesse aspecto que ele se torna o médico de almas. Eu queria, então, agora convidar Eliane para que fale, para que expresse suas palavras finais, e depois, em seguida, o Robson, onde eu lhe pediria, Robson, a gentileza de conduzir a prece de encerramento para a gente. Mas, antes de passar a palavra a vocês, eu queria agradecê-los pela riqueza de facetas que foram levantadas aqui, que enriquecem a nossa reflexão, o nosso estudo e a nossa compreensão. Então, Eliane, por favor. Ok, agradecer também, né, gratidão por esse momento, que a gente compartilha experiências, compartilha aprendizagens, informações, que é tão rico mesmo, que a gente aprende uns com os outros, não é? Então, assim, o que eu vou trazer para vocês é uma poesia de Khalil Gibran, que eu acho que é muito apropriada para isso que a gente está falando aqui, para a gente poder encerrar, tá bom? Hoje, não podeis ver nem ouvir, e é melhor assim. Mas um dia, o véu que cobre vossos olhos será retirado pelas mãos que o teceram, e a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então vereis, então ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez. Pois naquele dia compreendereis a finalidade oculta de todas as coisas, e abençoareis as trevas como abençoais a luz. E fique para reflexão. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, Fez. Robson, a palavra é sua. Seu som está fechado. Obrigado a você, André, por essa convivência nesse tempinho, né, que tivemos aqui. É um momento de crescimento, né, de enriquecimento daqueles nossos conteúdos, para que a gente possa transformar isso em comportamentos, né? Agradecer ao Sérvolo que está nos bastidores e que viabiliza todo esse encontro, aos dirigentes da FES, né? A minha gratidão pela oportunidade do trabalho, nós precisamos muito trabalhar, né? E quando o tema é Jesus, nós estamos sempre dispostos, e lembrar que estamos num processo, né? E que precisamos, antes de qualquer coisa, termos paciência, amorosidade, compreensão e aceitação de nós mesmos, né? E mergulharmos na vida, no campo de provas que nos foi, a oportunidade que nos foi concedida pelo Pai, pelo Criador, mas com a fé no Divino Mestre, né? Então, e a Ele a gente direciona as nossas conexões, as nossas intenções, o nosso olhar. E para os que quiserem fechar os olhos, reduz assim 75% das influências desse mundo, né? E facilita a conexão. Para imaginarmos o Divino Mestre diante de todos nós, e caminhando em nossa direção com seus cabelos ruivos, com a sua face branca, em suas vestes brancas, e estendendo misericordiosamente, com um sorriso sutil no rosto, um sorriso de compreensão, um sorriso de amorosidade, um sorriso de quem tem a certeza de que estamos no caminho certo, e que nas nossas dores e nos nossos sofrimentos e agonias, ele está presente ao nosso lado,
por seus mentores, por seus espíritos de luz, por aqueles que nos são simpáticos, mas que dessas mãos do Divino Mestre saia uma luz intensa que nos envolve, que nos aquece e que nos transforma, e que mostra a força e o vigor da sua energia. E pedimos a Ele, já que não somos dignos de estar diante desse olhar misericordioso, que conosco faça misericordiosamente aquilo que fez com Pedro, soerguindo-nos pelas mãos quando estivermos imersos nas lamas desse mundo. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos e derrama diante de nós a tua luz, para que saibamos com clareza todos os caminhos que levam a ti. Entende que não somos perfeitos e que ainda não somos dignos da vossa promessa, mas protege-nos dos perigos dos dois planos, abraça e acolhe todos aqueles que amamos, e tende misericórdia e paciência conosco nesse processo de aprendizado. Dai-nos a vossa paz, a vossa bênção, dai-nos a vossa divina proteção. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, meus amigos, por tudo que compartilhamos nessa noite. E àqueles que nos assistem, obrigado. Tenham todos uma boa semana e uma boa noite. Um grande abraço.